Último programa Alterosa Esporte de 2018 e esse espaço aqui do entrevistado que vai enfrentar a bancada democrática será ocupado por quem? Dr. Lázaro, vice-presidente do Atlético, quem sabe futuro presidente. Homem, tem coisa importante para falar aqui hoje. Viu? É isso aí, fica ligado, a gente volta já já, né, bancada? Uai, finalmente eu achei que a Anelka que ia vir pra cá. Finalmente, O Anelka que vai vir aqui, não? Voltamos com o mestre Jair Bala, Vibrantinho, Fael. Vou lhe deixar a honra, né, de fazer a primeira pergunta ao doutor Lázaro Campos. É bom ter o Dr. Lázaro aqui, porque muitas vezes aqui no programa a gente faz aquela brincadeira, como o senhor falou, de torcedor, de paixão, e aí eu venho cá e cobro o Gão, a mala de dinheiro do Fred, aí a gente brinca que não vai ter dinheiro, coisa nenhuma. Mas explica pra gente como que foi esse caso Fred, por que existem esses 10 milhões, se existia realmente o clube ser ressarcido por 100 milhões, o clube abriu mão de 90%. Como que foi a proposta do Flamengo? Já existia a proposta do mundo árabe que veio depois de uma proposta fantasma? Ô, Fael, muito obrigado. Eu também acho que o Fael e a torcida organizada, de um modo geral, os torcedores organizados, fazem um papel muito interessante no clube, faz também no Cruzeiro, no América. Eu acho que, afinal de contas, a razão do torcedor, de modo geral, seja o nosso, do adversário, né, compõe todo o espetáculo e a gente não vive sem os outros. Né? A gente tem que... apesar de a gente brincar, o torcedor sabe que a gente necessita de todos. Né? Vamos explicar tecnicamente, e eu vou usar uma linguagem mais simples. O caso ele é um pouco complexo, mas as pessoas precisam entender isso. Está aqui o Leopoldo Siqueira, digamos que ele tem um contrato com a TV aqui, um contrato por prazo determinado. Isso no futebol e no mundo artístico, TV, rádio, é muito comum. Você tem um contrato por determinado tempo. Né? O trabalhador que está aí tem um contrato normalmente por prazo indeterminado, pode ser rescindido em qualquer momento, mas o artista, né, e o jogador de futebol, os contratos por tempo, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então o caso do Fred, vou contar para vocês, é muito importante que eu vou falar aqui. A gente estava numa sala da presidência e houve um interesse. O Fred, obviamente, viu que ele estava perdendo um pouco de espaço, isso é verdade, mas o clube também não ia desfazer um capital que ele tem, né, que ele pagou caro, ainda tinha mais um ano de contrato. Ele ficar com ele. Ele chegou, olha, eu estou vendo que aí eu tenho uma proposta do Flamengo e tal, o Flamengo, inclusive, pode fazer alguma contrapartida para vocês. Chamamos o Flamengo ofereceu lá um valor, em termos de colocação de jogadores, etc. Estava tudo certo, o contrato ia ser redigido, de repente, aparece o agente do jogador, mudou, nós não vamos mais para o Rio, não. Como? Aí o presidente Sérgio Sete Câmara falou, não, então eu não aceito. Falei, não, nós temos uma alternativa. Se você ficar aqui na praça, no mesmo mercado, porque isso é uma não concorrência. Isso é um direito de qualquer empresa. Então, você concorda que se você for para o Cruzeiro, você pague uma multa? Perfeitamente. Vamos fixar essa multa para não ficar exagerado. Qual que é a multa hoje, se for sair, tentar sair de qualquer forma? 100 milhões. Vamos fixar em 10? Está de acordo? Está de acordo. Então está acertado. Vamos eleger uma Câmara Arbitral para não deixar esse Poder Judiciário? Uma questão mais. Vamos eleger, vamos. Chamamos os advogados do Fred, o agente do Fred, redigimos um contrato. Está tudo certo? Tudo certo? Tudo certo. Vamos assinar? Vamos. Nós vamos para o Catar. Mas que bom, mas pode ir para qualquer lugar que você quiser. Só se for para aqui, vai ter que. Dia seguinte, assinamos, ele foi para o Cruzeiro. Doutor, a pergunta. Quando o senhor diz, vamos arbitrar alguma situação, uma multa, vamos, né, escolher um órgão, quando o senhor está falando que eles aceitaram perfeitamente, é o agente do jogador? É lógico. O agente e o advogado. E o advogado. E o Fred. Entendi. Então, não é um jogador ganha salário mínimo. Não, é jogador ganha R$1 milhão. Aí ele me aparece, então, com uma proposta do Cruzeiro de 3 anos de contrato, ganhando, inclusive, um pouquinho mais que ganhava no Atlético, segundo ele afirmou. Então, nós temos assim, se você for para lá, nós vamos notificar. Perfeito? Notificamos ele. Ele juntou um documento em que o Cruzeiro fala, que é isso, essa multa? Eu assumo a responsabilidade, não tem problema nenhum.
Ô Fred, isso não interessa, isso é um problema seu com o Cruzeiro. Nós vamos te executar, porque você que fez o compromisso. Não, mas o Cruzeiro vai me ressarcir. Essa questão hoje é Cruzeiro, é Atlético com o Fred. Com o Fred. Aí o Cruzeiro quis entrar no processo. Ele quis entrar no processo. E aí a Câmara Arbitral negou o ingresso dele como réu, porque ele não é réu. Aí ele entrou como assistente. Tá certo? Então, quando o caso foi julgado, eu vi notícias que deu entrevista, isso. Gente, é um caso complexo, mas ele é simples na compreensão. Agora, qual que é a tese do jogador? O jogador está se defendendo, é lógico que tem que se defender, porque fez um compromisso lá, eu não sei. Ele nos apresentou um documento em cartório que o Cruzeiro, inclusive, franqueou as contas correntes, assinado nota promissória, está tudo lá. Agora, quando um caso vai ser julgado, né, seja por uma corte arbitral, seja pelo Poder Judiciário, ela considera todos os fatos, gente. Todos os fatos. É uma multa abusiva, arbitrária? Pode ser que sim. Não, não é, porque no caso do Fred era 10% do valor de 100 milhões. Se ele ganhasse um salário mínimo, ou se a gente fixasse, por exemplo, 100 milhões, nós estamos impedindo ele de trabalhar. Tanto não impedimos que o clube que o contratou diz, essa multa é falada, não, isso é muito pequeno, isso para nós está ótimo, nós vamos pagar. E a eleição de uma Câmara Arbitral. Pessoal, hoje a lei permite, se você quiser contratar, em vez de Poder Judiciário, para árbitros privados, tem aqui em Belo Horizonte várias câmaras. Agora, tem uma do futebol, que foi criada em 2016, que os clubes têm escolhido ela, inclusive. Outro dia, por exemplo, o Cruzeiro fez uma transação envolvendo o jogador Mancoejo, salvo engano, e a eleição da Câmara foi a Câmara Arbitral. E o que o Flamengo fez? Depois da gente, evidentemente. Nós temos feito escola nisso. Ele foi lá e executou o Cruzeiro fez um acordo. Definido aonde? Na Câmara Arbitral. Agora, não tem nenhum problema, gente, é direito de discutir, desde que o nível precisa subir o nível. O senhor fala do nível com relação à declaração do Não, futebol não. do Cruzeiro, de que o Atlético parece ter alguma Influência de influência Não, nessa Câmara? eu não entro nesse debate, porque cada pessoa responde pelos seus atos. Ok. Né? Mas eu penso assim, viu? Porque a mim não foi dirigido nada. Em relação às pessoas às quais ele, eventualmente, se alguma pessoa se dirigir, ele tem que responder por elas. Agora, quem lê a causa, e o advogado do Fred deu uma entrevista, o doutor Fernando, que é também um excelente advogado, entendeu? Olha, realmente uma causa de alta complexidade pelas questões que envolve. Mas se você limpar bem, vocês sabem que nós do jurídico, a gente adora complicar. A gente adora complicar. A questão é muito simples. Não tem essa fantasia toda que está criando um precedente no futebol. Não, é um sujeito que ganha 1 milhão por mês. Não está proibido ele de atuar, de trabalhar. De é jeito, questão se, específica se do o contrato Siqueira, assinado com o se a Cruzeiro. TV Alterosa colocasse para o Siqueira aqui, ó, se você sair daqui e for para TV Globo, você tem que pagar 10 milhões. Evidente Tá amarrado que é uma em nome de cláusula Jesus. abusiva. Deixa o Leopoldo Se eu assinar, tenho que pagar. Não, mas é uma Próprio cláusula, agente dele aí falou dá isso pra até ele. para discutir a cláusula. Sim. Mas no caso dele, na minha concepção, o Atlético, esse caso foi julgado antes de ontem, mas ele não começou antes de ontem, ele começou lá no dia que nós sentamos na mesa. E isso que eu cheguei no Atlético em 2009, 2010, eu falei, aqui no Atlético precisa ter ordem, precisa ter competência, precisa ter organização, porque ganhar ou não nas questões jurídicas, não depende. Faz parte. Não depende, gente. Nem sempre só... Eu tenho uma tese de vida. Faça bem o que você tem que fazer, você cumpriu o seu papel. É isso que a gente tem que fazer. Agora, só uma perguntinha. O ano de 2019 já está começando. Isso vai ser uma constante, doutor Lázaro, na mentalidade jurídica, inclusive, porque o doutor Sérgio Caticama é um grande jurista, assim como o senhor. Então, vocês vão pensar que todo profissional que supostamente possa ir para a mesma praça, vocês vão começar a fazer isso. Não, é absoluto, gente. É uma situação absoluta. É um caso singular. É isso que eu queria entender. É um caso absolutamente singular. Se um jogador que nós vamos dispensar ou dispensamos há pouco, quem quiser pode ir para onde quiser, não tem problema nenhum. Agora, se você tem um capital que você investe,
Se o Luan chegar e falar, olha, eu estou querendo sair, não dá para me liberar, não? Não, lógico que não. É como? Não é assim não, né? Mas é como? Você tem mais 3 anos de contrato, moço. Não é assim não. Ah, o jogador vai fazer. Não é assim não. Se ele fizer, nós vamos tomar as medidas. Porque isso nós estamos defendendo o clube. Nós estamos defendendo essa nossa obrigação. Agora que eu acho que os advogados têm que conseguir assim, separar bem, e eu acho que no caso tem separado, pelo menos a oitiva que eu ouvi até agora dos advogados tem considerado que o caso, o Atlético teve uma grande vitória? Teve. O caso ainda foi decidido definitivamente? Não foi. O torcedor tem que estar consciente disso, que nós estamos fazendo aqui, às vezes as pessoas explodem em Twitter, em redes sociais, de brincadeira. Eu não faço isso. Às vezes eu faço um certo humor, mas uma brincadeira... Posso as 3 bolinhas lá? As 3 bolinhas, eu desde que eu comecei no Twitter, não sei para que eu comecei nisso, uma loucura completa, né? Mas eu estou lá e às vezes eu brinco. Brinco assim, eu falo coisas sérias. Quando eu tenho alguma vitória ou não, e aí tem que codificar, as pessoas entendem, eu tenho um símbolo de 3 bolinhas. Mas 3 bolinhas também não pode significar nada. Eu vou entrar em férias também. Semana que vem eu vou entrar em férias. Quem sabe eu coloco lá 3 bolinhas. A bolinha que entrou contra o Botafogo, né, fechou o ano com a vaga na Libertadores. Tem as imagens. A vaga na Libertadores, com o 6º lugar no Campeonato Brasileiro, obviamente, doutor Lázaro, está aquém do desejo, da expectativa da torcida e da própria diretoria. Uhum. Mas é uma conquista importante, porque ano que vem tem Liberta. Uhum. Né? Olha quais são os planos? Ô, Leopoldo, veja bem, o Atlético, quando cheguei lá em 2009, não tinha dinheiro para pagar custas de processo de R$100, uma confusão generalizada. E nos primeiros 3 anos do Alexandre, foi assim, uma tortura. E aí o atleticano, e ainda bem, começou a realizar muitos sonhos, né? Nós tivemos em 2012 o vice-campeonato, 2013 Libertadores, 2014 ganhamos uma primeira disputa nacional com o Cruzeiro aqui na Copa do Brasil, um negócio espetacular pela simbologia. Ganhamos Recopa, Mineiro, praticamente tivemos de 2012 para cá, praticamente a somatória de tudo que a gente tinha ido na Libertadores. Mas, espera lá, o Atlético, ele vem resgatando, mas ele tem problemas, como os clubes têm, de um mercado, nós estamos no mercado, que é secundário. Rio, São Paulo, eu estava conversando lá com o Vibrantinho ali fora antes, colocando assim, o Palmeiras tem uma patrocinadora que paga 90 milhões por ano. O Cruzeiro Atlético ganha 12, 13 milhões. O Flamengo recebe só de TV quase 400 milhões. Nós recebemos 100 e poucos. Então, eu acho que assim, nós temos que pensar que nós teremos que ter receitas mais consolidadas e ter responsabilidade. O futuro caminha para isso, para que a gente possa disputar lá num nível de condições, sabe? Então, voltar para a Libertadores tem esse significado, que abre uma série de oportunidades e, por outro lado, incrementa nosso torcedor a confiar. Nós precisamos aplicar mais em base, porque é o seguinte, nós não podemos também querer contratar jogador, só que já está pronto. Ô, Leopoldo, isso é muito importante. Não compra o fulano que lá ele deu certo. Não, nós temos que fazer o fulano dar certo aqui, para ele se revelar aqui. Os últimos exemplos são positivíssimos, né? Leopoldo, olha o caso concreto do ano passado, o Sérgio, e aí tem que se registrar o papel que o Sérgio fez. E temos que fazer autocrítica. Cometemos muitos erros no futebol, né? Mas veja bem, o Sérgio contratou o Emerson e emprestou o Marcos Rocha. O Emerson, quase mataram aqui, né? Como pode? O Emerson hoje, ele está sendo disputado por mercados, mano de Atlético. Agora, jogadores da base nossa, e nossa torcida tem que entender isso, sabe, Rafael? Não é, não, esse não serve. Ninguém serve desse jeito. Ninguém serve, né? Então, fulano, não dá. Nós temos que correr riscos.
E eu estou falando para todos os clubes com o Atlético, Cruzeiro. Mas caprichar um pouco mais nas apostas, porque tem apostas também que você sabe que é um investimento que dificilmente terá retorno. Várias apostas. Nós abusamos um pouco das apostas esse ano. Fael, várias apostas nós fizemos aqui. Não, isso não existe, não dá certo. Foram para outros lugares e realizaram. Mas tem que ter um equilíbrio entre jogadores experientes e apostas. Eu gravei num vídeo do Camisa 12 que espero que em 2019 continue com esse perfil de jogadores que ainda podem render o clube, que a gente depende disso. Mas eu acho que o Atlético, entre diretores, treinadores, jogadores, a gente abusou um pouco das apostas nos últimos anos. Principalmente para diretor e para treinador, desde a saída do Leverkusen. Para jogador, eu acho que nós não abusamos. Não, para jogador é um caso interessante, Não, como, por mas exemplo, nós trouxemos o Prato e o Casares lá da Argentina. O Prato em 2015 e o Casares em 2016. Um jogador que foi o melhor da temporada argentina e o Casares com potencial de venda. Não, mas ninguém sabia do Casares. Olha, mas é isso que eu estou falando, é o potencial. É bom investir nesses perfis. Só não dá para montar um time inteiro de apostas. Mas nós temos que formar jogador aqui também. Nós temos que formar jogador aqui, sabe? Nós não podemos dispensar nossos jogadores, nós temos que investir, gente. Está lá o Lodi, que é o lateral, tem 20 anos. Não existe possibilidade do jogador dar certo se também não correr um certo risco. Agora eu vou lhe falar. Você falou de diretor de futebol. Eu já tinha falado, eu já venho falando há mais tempo. Essa história de diretor de futebol que nós temos aqui, de diretor de futebol antigo, não existe mais. Esquece isso. Concordo. Torcedor, esqueça. Olha, o clube tem, o Atlético tem, o Cruzeiro tem, todos os clubes, o América tem. Aliás, o América tem se revelado, o América capricha nisso. Que é o seguinte, não tem estatística, tem levantamentos. Você tem que verificar o diretor, tem a parte financeira, se vai enquadrar, não vai enquadrar, perspectiva do elenco, e técnico não pode mandar no clube. Mas no nosso caso, o diretor, usando a coletiva de apresentação da diretoria, onde estava o senhor, o saudoso Bebeto Freitas, estava o Domênico na mesa também, ele falou, eu não quero me preocupar com o futebol. O presidente falou na entrevista. O Alexandre Galo tinha que pelo menos mastigar, que ele falou que não queria ser como o Daniel, que tinha que ir no CT resolver o problema. O Alexandre Galo não conseguiu fazer nem isso. Nem mastigar o básico para ele, tanto que com o Leverkusen já foi o senhor, já foi o doutor Sérgio Sete Câmara. Na coletiva, o Alexandre Galo já não fala uma palavra. Não demorou um pouco a ver que o Alexandre Galo não estava fazendo nenhum básico. Eu acho que isso, o Sérgio também aprendeu muito. Ele falou. Isso é um aprendizado. Gente, quando você senta naquela cadeira, é uma enorme responsabilidade. Eu não vou publicizar questões que eu falo lá há muito tempo. Não vou ficar aqui publicizando, porque eu tenho que colaborar. Eu não vou ser um vice que chego para lá, eu não concordo, eu vou lá e falo, olha, eu acho que isso aqui não tem jeito por isso, isso e isso. E acho que nós cometemos erros na diretoria de futebol, erros que não precisariam ter ocorrido. Não precisariam ter ocorrido. Isso é uma autocrítica. Torcedor, o dirigente, ele é igual a você. Ele é um torcedor igual a você. Nessa mesma entrevista de apresentação da diretoria, falou sobre a importância de uso da base, o Marcos falando sobre o método dele. E durante o ano a gente viu o Bruninho, o Alejandro com poucas chances e com essas apostas como Denilson, Natan emprestado, Leandrinho, ocupando um espaço que de repente daria para usar o que é nosso. O senhor acha que a base esse ano foi bem valorizada, que esse processo de transição do Marcos começou? Eu acho que faltou uma interlocução melhor, e o Marcos já tem consciência disso. Acho que jogadores que a gente poderia ter aproveitado, precisava trazer determinados jogadores. Gente, agora é assim, engenheiro de obra pronta também é fácil. Tá certo? Você fala assim, não traga fulano, mas não trazer fulano. Não, para que vocês fizeram contrato com 5 anos para o fulano? Amanhã o fulano começa a marcar gol e vem um time e leva de graça. Então, o problema do futebol também, se eu discutir no Profut... É aposta, né? Nós temos que regular o futebol melhor também. Quem está ganhando muito dinheiro, agentes, atravessadores, etc. E os clubes sem muita proteção. O Marcos continua na base também, o Valdir Todinho pega? Não. Configurado, e a minha posição é que o Marcos tem que ficar. Sim. O Marcos tem que ficar. E aí a gente arruma uma outra pessoa do próprio clube mesmo para compor a base, fazer essa interlocução melhor e tal. E uma coisa importante que eu aprendi ao longo desses anos todos, sabe, Leopoldo? Em 10 anos. A comissão técnica é muito importante, tal, mas o clube tem uma estrutura e o clube tem que seguir também as suas convicções. Tem gente que pensa assim, não vamos colocar o torcedor que vai eleger o presidente. Gente, deixa eu explicar para vocês. Se a gente fizer isso mal feito, amanhã vem um maluco, eleito aí, toma conta do clube, acaba com o clube. Então nós temos que ter estruturas. Inclusive porque o senhor falou da paixão, a grande paixão dos 9 milhões de atleticanos, parte
desses atleticanos fizeram ao longo desse ano, primeiro ano de mandato do Sérgio Camargo Seu, protestos, né, variados em frente à sede, em frente à cidade do Galo e tudo mais. O que o senhor acha, e pedindo a saída do Alexandre Galo, o que o senhor acha desses protestos de parte da torcida? Eles são descabidos, eles são exagerados, eles ajudam a administrar, eles são em má hora. Qual que é a sua colocação em relação a essa presença do torcedor nessa política do clube? Ô, Leopoldo, eu acho que o mundo mudou. O mundo mudou. Hoje, redes sociais, né? Nós temos uma maior aproximação, mas, por outro lado, nós temos, às vezes, pessoas que se aproveitam. Nem todos. Eu acho que a manifestação ela é livre, sabe, ô Leopoldo? Eu acho que só que as pessoas têm que ter consciência que um dirigente sofre também. Ele sofre. E, às vezes, uma participação num determinado momento, ao contrário, pode ser prejudicial para o clube. Mas não sou eu que vou determinar. Isso aí quem determina é a livre escolha das pessoas, sabe? Tem gente que acha que o melhor do mundo é devolva o meu galo. Aí eu fico perguntando, se devolva como? Você está querendo de quando? É aquele lá que não tinha dinheiro para pagar as contas. Ah, não interessa jurídico. Meu amigo, uma casa, se ela não estiver organizada, afunda tudo. Com certeza. Tudo. E o Atlético chegou no ponto que chegou, lá até o rebaixamento, depois a redenção, com organização. Quando eu cheguei, acho que pela imprensa, talvez eu devo dizer uma coisa aqui que eu jamais disse em público. Eu tenho um livro pronto, que é Os Bastidores de Futebol do Atlético, a sua reconstrução, e cada notícia tem como é que deu aquilo, como que a notícia foi. O que está por trás que as pessoas não ficaram sabendo? Um dia eu vou publicar isso. Mas eu acho, sabe, viu, Jair? Eu acho assim que nós temos que ter consciência de que precisamos ter responsabilidade, mas também a história do Atlético não começou ontem. Né? Não começou ontem. Então, se a gente fizer. Quando eu entrei no Atlético em 2010, tinha uma causa lá que hoje estaria 45 milhões no Ataliba. Sabe o que eles fizeram? Fizeram o seguinte, contrataram o jogador, não sei se vocês lembram do Ataliba. Infelizmente eu lembro bem. Olha aqui, tinha uma multa de 10 milhões. O Atlético tinha sido condenado, porque demitiu ele 3 meses antes do contrato. Antigamente tinha uma cláusula penal, que o Atlético foi condenado a 10 milhões, correção e tal, dava mais de 40 milhões. Ingressei nessa causa, já tinha terminado, já praticamente a chance mínima. Conseguimos resolver as questões. Hoje, trabalhista, nós temos o menor número de reclamatórias do tamanho do Atlético, é o menor disparado. Eu vi da notícia um dia desse aí que o Flamengo terminou o ato trabalhista neste ano. Nós terminamos em 2012. Nós temos 23 reclamatórias ativas com o clube de futebol. Ah, mas não tem dívida? Tem, meu amigo. Não tem um passe de mágica, não. Então devolvo o meu galo, mas não devolvo muito longe, não, porque senão... Ah, não! Em 1977, eu quero ser... Um dia eu vi um comentarista falando, mostra para os jogadores o jogo de 77. Mostrar... Você quer mostrar o quê? A derrota? Não, mostrar a grande qualidade dos jogadores que a gente tinha. Mas nós conseguimos, nós perdemos aquele jogo por problema de regulamento, 10 pontos a mais, problema da arbitragem. Pouca gente fala desse Arnaldo César Coelho que prejudicou o Galo. Lembra muito do Wright, esquecem do Arnaldo. Aqui, proíbe esse ato. Não é assim não, gente. Não é assim não. O Atlético faz isso, não é assim não. Simplesmente não é assim não. As coisas não funcionam assim. Organização, né, essa redução de dívida e tal, como fazer? Tem a questão do shopping, tem essa reorganização, né, das ações trabalhistas, que você já explicou que estão administráveis, né? Porque a gente está falando de passado e dívida, eu queria perguntar isso para o doutor Lázaro. Porque a torcida do Galo sempre teve os melhores públicos, números excelentes de pay-per-view, a loja do Galo abarrotada, sempre anunciando grandes contratos, parcerias. Nunca gastamos muito com contratação, fizemos algumas vendas. Como que, por exemplo, eu ouço histórias de 2008 e 2009, com a situação que vocês pegaram, eu fico assustado.
Como que a gente conseguiu, então, criar essa dívida monstruosa se nunca tivemos times tão caros, nunca fizemos grandes contratações, estádio cheio, pay-per-view, enfim? Não é verdade. Outro dia, quando a gente estava discutindo a questão do estádio, o Atlético, quando pegou o terreno do shopping e foi vender para fazer a concessão, nem uma venda, uma concessão para construção, o Atlético tinha uma dívida que era equivalente ao shopping. Aí ele negociou com a Multiplan meio que pagou a dívida do Atlético, converteu na outra dívida, aí deu um empréstimo, e aí isso vem rolando. Então o Atlético, quando chegou o Calil, ele fez um negócio muito interessante, sabe por quê? Porque estava num momento trágico. E aí a bicicleta tinha que andar, porque senão parava tudo. E ele, no primeiro mandato, passou um aperto. E aí, no segundo mandato, a Libertadores hoje está pagando bem, mas não pagava o custo da Libertadores, não ganhamos praticamente nada com Libertadores. Ganhamos condição, satisfação, alegria para o nosso torcedor, mudou o status do clube, mas para isso a gente precisa ter base para sustentar isso. Não temos condição de ter aquele time que nós tivemos em 2013, ou nós formamos 3, 4 daquele em casa, não há condição. Nós não podemos contratar jogadores já mais velhos, daqui a pouco não tem possibilidade nenhuma de venda, de nada. Então nós temos que pensar, o estádio pode ser a redenção que vai permitir que o torcedor pobre, sabe, Rafael, Jair, o torcedor, o Vibrantinho sabe disso, o torcedor pobre hoje não vai ao estádio. Isso é um absurdo. Ficou muito caro. Agora, deixa eu perguntar, por que não vai? Porque nós fomos colocados numa tal engrenagem que o pobre ficou em casa. Torcedor, gente, eu fico sonhando de ter aquele torcedor com a sua família, geral. Então, o nosso estádio, se a gente conseguir realizá-lo, que vai ser um estádio quitado, nós teremos condições de colocar um torcedor 20 mil, por exemplo, barato. Quanto seria o valor de ingresso hoje? R$15. Aí os outros pagam mais. Eu, por exemplo, vou ser o primeiro que vender as cadeiras, eu quero comprar a minha, porque eu quero estar lá sentado no estádio, assistindo o jogo e cobrando lá e estou aqui, já trabalhei. Assistindo e Vai tuitando. estar candidato a presidente do Galo. Assistindo e tuitando. Silvio Ricardo, a respeito da idade dos jogadores, pergunta se o Atlético vai renovar. Eu insistir, dizer ele aqui, com Léo Silva e Ricardo Oliveira. O Léo é um patrimônio. Eu considero o Leonardo Silva, além de estudioso, dedicado, um sujeito competente. Eu já falei várias vezes com o Léo. Léo, você precisa ficar no Atlético definitivamente. Quando você parar, você tem que ficar aqui. Começar na base, não sei, ser gerente, mas nós precisamos você terá uma carreira para o futuro. Nós precisamos investir. Quando será? Eu não sei se é agora. Eu tenho uma posição, mas expressei ela para o presidente vai ver se vai acolher ou não. Eu tenho uma posição a respeito. Mas eu acho, eu tenho para com o Léo Silva, né, uma gratidão. Ah, mas ele recebeu. E daí? E daí? Né, o Léo Silva marcou, primeiro, o gol. Aquele gol de cabeça, eu cheguei inclusive a escrever sobre aquele gol. Nesse livro lá tem umas histórias sobre esse gol. E depois o pênalti. Ô, gente, o Léo. Então, Léo, beijo no coração, Léo. Eu acho que não é o fato de ficar mais um ano, ou iniciar agora uma outra parceria. Então, Léo Silva para mim, e outros, Reinaldo, olha o Reinaldo. Ô, gente, Reinaldo. Eu contei aqui no programa o caso de um menino do Sub-14 ou Sub-15 que chamou o Éder e falou, Éder, não vou desperdiçar a oportunidade, me ensina a bater na bola. É o diferencial de ter um cara... O Éder, outro dia eu estava passando no aeroporto de São Paulo, uma turma de engravatados lá, olha lá o Éder, é o Éder, aqui, o responsável, um dos responsáveis diretos para chamar o Éder, está aqui, ó, ali nos bastidores. Normalmente são as senhoras que ficam exaltadas também, né? Não, mas faz parte. A respeito do ídolo, está aqui perguntando Michael Oliveira, qual é o ídolo que vem para 2019? Se eu falasse, complica, o ídolo é nossa torcida e nossa organização. Então, vamos aproveitar, já que a gente falamos de 2013 de ídolo,
Eu conversei com o Assis falou sobre a vontade de fazer um jogo de despedida para o Ronaldo, que ele queria independência, ele queria fazer em julho desse ano, 2018. Existe a chance de 2019, a dívida com o Ronaldo está parcelada, ela impede alguma coisa? Não impede absolutamente nada. O Ronaldinho Gaúcho é outro... Ô, gente, eu participei desde o início. Vou contar uma história para vocês interessante. O dia que o Ronaldinho foi contratado, eu estava saindo do escritório, história engraçada, e o porteiro do meu prédio é cruzeirense. E eu, às vezes falo algumas coisas para ele, e ele acredita ou não acredita, então minto algumas coisas, brinco com ele. E estou saindo, ninguém sabia, eu estava indo para o CT, o Calil me ligou, ó, deu certo, a gente encontra lá no CT. Falei com ele assim, deixa eu te falar, nós estamos trazendo o Ronaldinho Gaúcho. Eu falei que ele não ia acreditar, então não tinha problema nenhum, ia vazar. Ele falou assim, é verdade? Eu falei, é verdade. Daqui a pouco você vai ver no CT. Fui embora do CT. 2 horas da tarde. Depois, quando cheguei no outro dia, doutor, o Zé Herói, doutor, só me falou, doutor. E aí, de vez em quando, eu brinco com ele. Deixa eu te falar. Olha, não queria falar não, mas tem um jogador do seu time que nós estamos trazendo. Prepare-se. Sobre a despedida, ele não soube responder. Fica fazer A covardia, despedida, eu acho, a despedida, todo jogador atleticano tem que ter, encerrou a carreira, tem que fazer uma despedida. E o Ronaldinho, é um ícone, nós faremos. Ó. Se depender de mim, nós temos que fazer uma despedida pro Ronaldinho Gaúcho. Nós temos que fazer uma pro Léo quando for o caso. Mas um grande estilo, trazer talvez aqui Marques, né? Gente, eu vejo, isso é muito importante para o jogador, porque essa passagem, sabe, o Jair sabe, o Jair está mais balizado que todos nós aqui. O Jair foi eleito o atleta do século do América, teve homenagens e mais homenagens. Quem joga bola aqui, eu, Jair, também não joga nada. Mas Tem joelho. Ele ainda fazendo uns gols aí. mas isso é raro, isso é raro. Então, o Jair sabe, assim, né, precisa cada vez lembrar a memória, né? Por exemplo, o americano talvez não... Peraí, gente, isso é um ícone, um negócio importantíssimo para o América, para o Cruzeiro idem, para o Atlético idem. Então, o Ronaldinho Gaúcho, ele tem uma relação conosco. Depois que o Ronaldinho, ninguém me contou não, eu estava no Morumbi, eu estava no vestiário, naquele jogo simbólico dessa batida aqui, é Galo, eu estava, e a hora que fizeram uma roda, sabe o que o Ronaldinho falou? Todos abraçaram. Ronaldinho, lá no Morumbi tem o vestiário visitante, tem uma fresta, que você ouve certinho a torcida, acho que é feito para impressionar já. E ele abaixou assim, fez assim, tá escutando a torcida lá? Tá? Deixa eu falar para vocês, aqui é Galo, lá no vestiário, aqui é Galo, vamos mostrar para eles. Vamos mostrar para eles. Aí, ganhamos o jogo, ele falou, doutor, aqui é Galo. Então, aqui é Galo, Ronaldo, Léo, Marcos Socha, essa turma toda. E gente que às vezes não foi decisivo, mas tem história. Eu respeito muito isso. Depois do jogo contra o Fluminense, foi pro vestiário do Galo lá também pedir despedida. É verdade. Jair Bala está doido para querer falar com o doutor Lázaro o seguinte, ó, o Messias não está à venda, não é isso? Isso que eu perguntava. E já fizeram uma cláusula lá que se vocês vierem atrás vai ser a mesma coisa do Fred. Interessante o América não faz negócio com o Atlético. Fazia com o Cruzeiro. Mas nós pegamos lá o... Como é que é, velho? Nós pegamos o Blanco, por exemplo, que era do Bahia, porque senão... Não. Mas também você quer chegar lá com 10 mil pessoas? Arruma dinheiro, velho. Nós já fechamos com... Ô, doutor. Só tá pensando que lá é o quê? Lá é feira? Ó, cuidado, porque ele é advogado, ele é juiz. Lá é alguma feira? Mas às vezes, o Jair, às vezes eles oferecem. Às vezes oferecem. Ó, você tem um jogador... Eu sou assim mesmo, brincadeira. Ô, Jair, continue, Jair, eu respeito muito você. Jair, veja bem, tem um jogador lá do América meio campo, que quando ele estava na base, queria ir lá pro Atlético, eu não vou falar quem, mas... Já sei quem é. Já sei quem é. E é bom pra caramba. E é bom jogador. Doutor, deixa eu fazer só uma pergunta para ele aqui. O senhor falou um negócio de treinador não mandar em clube. Certo? No meu tempo, era assim, o clube, o presidente mandava no clube, mandava tudo. O treinador mandava dentro do campo, ele chegava, mudava a roupa dele,
com os jogadores. Agora, hoje está certo, o treinador não manda no clube. Mas porque a maioria dos diretores hoje estão escalando o time. Ô Jair, isso eu acho que é muita especulação. Até empresário. Ô Jair. Porque o jogador põe o jogador lá, o jogador tem que jogar. Jair, eu acho que assim, você sabe, o técnico que tem respeito não admite isso não. Ah, Não então pode. é isso que eu falo. Não tem pode. respeito, por exemplo. Quando ele Luxemburgo começou mudando esse negócio de querer mandar em clube. Derrubaram esse tabu. Não tem mais. Eu acho isso horrível. Recado final para a torcida atleticana que está conferindo esse programa especial. 2019, qual que é o recado? Eu acho que é o seguinte, primeiro nós temos que aprender, todos nós, a diretoria, a torcida também, tem que ter isso. Gente, acreditem desconfiando. Né? O torcedor tem que ter em mente que também os contratos, existem várias coisas dos contratos que às vezes o torcedor desconhece. Então o torcedor pode criticar, isso é um direito seu, mas também tem que respeitar um pouco, valorizar o dirigente, porque senão daqui a pouco vai ficar igual a política. Só pessoas não recomendáveis vão para a política. Se você me perguntar hoje se sentar naquela cadeira de presidente, gente, olha, eu já tive, minha pressão já aumentou. Um dia o Calil falou um negócio sério. Falou assim, olha, vocês aí milionários, deram dinheiro e tal, emprestaram, fizessem para o Atlético, eu tirei minha saúde. Então, boa saúde para todos, 2019. E vamos trabalhar para corrigir os erros. Eu estou lá trabalhando junto com o Sérgio, mas o Sérgio também, ele sofre muito. Porque, às vezes, você tem que tomar uma determinada decisão, que é um certo risco. Sim. Mas eu acho que ele mesmo já aprendeu muito, e cada dia a gente aprende mais. Eu estou aprendendo cada dia mais. Eu tenho 28 anos de magistério, 33 anos de formado, tem mestrado, tem doutorado. Todo dia eu aprendo, eu dou aula, eu aprendo com as pessoas. É um aprendizado. Mas, o ano que vem, espero que a gente tenha uma condição melhor para valorizar os jovens da base, melhorar, estimular a base, partir para a construção do estádio, sabe, Leopoldo? A construção do estádio é fundamental. E aí o futuro será muito bom. E nós aprendemos hoje um pouco mais, Nossa, com certeza. muito. Obrigado pela presença, doutor Lázaro. Maravilhosa entrevista, né? Doutor Para Lázaro. fechar o ano com chave de ouro. Doutor Lázaro, um prazer enorme conhecê-lo. Um homem inteligente, já vi que o senhor tem bom humor. E eu, antes de morrer, não sou americano, o senhor sabe disso. Antes de morrer, ainda quero vê-lo presidente do Atlético. Eita, tá lançado. Tá vendo? Olha, que responsabilidade. Fica aí que a gente vai se despedir do ano com a bancada. 2018 está indo embora. Hoje tem Felicidade na Lagoa da Pampulha, show de fogos Alterosa. E eu quero desejar a todos um ano novo de muita paz, muita saúde, muito amor. E eu quero desejar para o meu América feliz ano novo. Feliz 2019, vamos subir, Mecão! Isso aí. Cruzeirão cabuloso, 2019, Libertadores, tudo de bom para vocês, muita saúde, muita paz. Ano de bênçãos na vida de todos vocês, não importa se 2018 foi um ano difícil, 2019 será diferente. Massa do Galo, tudo nosso esse ano. Então, para todos, Feliz Ano Novo!